Está começando mais um podcast da pré-temporada do Dentro do Garrafão. Falta pouco para o início da temporada da NBA e até lá analisaremos todos os 30 times da liga em 30 episódios, hein? Um para cada equipe. Eu sou o Matheus Manes, junto comigo está Lucas Paz. Boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal de casa. Depois da divisão do Atlântico, que você pode conferir nos últimos 5 episódios que gravamos, passamos então para a divisão central. Divisão essa de que times? Central que tem os times de Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers e Milwaukee Bucks. E a gente passa agora para o Cleveland Cavaliers. Foi fundado em Ohio, né, no ano de 1970. Ainda não tem títulos, mas já chegou a uma final. Uma final em 2007 com o LeBron James. Isso. Mas que levou uma surra do meu querido Tim Duncan. Massacrou, passou o carro, 4-0. E falando LeBron James, os ídolos desse time são Zydrunas Ilgauskas, que teve o seu número aposentado nessa última temporada, Larry Nance, Mark Price e possivelmente o LeBron James pode vir a ser um ídolo, né, futuramente. Isso. Pra mim, além dele, né, o próprio Varejão, que já tá 10 anos na franquia. Que é um jogador querido por lá. Fala muita coisa. Ano passado o time não foi para os playoffs, ficou em 10º na conferência, bem abaixo, e terceiro na divisão, com apenas 40% de aproveitamento na liga, com 33 vitórias e 49 derrotas. Isso é bem abaixo do que muitos esperavam que seria essa temporada do Cleveland. Tinha gente até apostando em uma entrada nas playoffs. É, desapontante. E um time que passou tantos anos pegando as melhores escolhas do draft, era pra ser o melhor time da liga. Teve 2 primeiras escolhas e 2 quartas escolhas. Isso é raridade. Isso nunca aconteceu antes na história da NBA. Ano passado, quando eles pegaram o Wiggins, que nem ficou no time, né? Eles tinham 0,25% de chance e conseguiram. Ou seja, um time muito sortudo que talvez não mereça, né? Porque alguma coisa eles fizeram errado. Não tá sabendo utilizar, né? Exatamente. E o Cleveland foi o 4º pior time em questão de porcentagem de arremesso, com 43,7%. Isso porque o time é muito mal organizado no ataque, e desculpem-me os fãs de Kyrie Irving, que não distribui tão bem a bola assim. Não, ele acaba só soltando bola quando é extrema necessidade, senão ele finaliza do jeito que for. Coisa que o LeBron fazia, né, quando começou lá. Falando em assistência, o Cleveland é o 21º em assistência a cada 100 posses de bola. São em 20º em número de assistências por jogo, então fica claro que tem alguma coisa errada aí. A bola não tá rodando muito bem. O time, na quesito defesa, foi o 2º pior em toco, com apenas 3,7, e o melhor do time foi o Varejão, com menos de 1, né, por jogo, foi apenas 0,6 tocos por jogo. Que é bem baixo pro maior protetor. E média de ponto a cada arremesso fica apenas em 28º de 30, convertendo, né, 1,6 pontos só por arremesso. 1,16. 16, né? Se fosse 1,6 ia ser maravilhoso. Somente Boston e Filadélfia foram menos efetivos. Além disso, o time toma menos 3,3 pontos de diferença negativo. Que é tristeza, né? Isso porque na última temporada foi a pior da liga e que nessa temporada deu só uma melhora, né? Foi para 17º, porque o perímetro, né? Os 3 jogadores que ficam ali na linha de 3, defendendo, não se acertaram não. Então o time tomou muita bola de fora. E falando em bola de fora, né? Foi o time que mais tomou bola de 3 da liga. Que o Kyrie Irving e o John Waiters não são defensores exemplares. Quando o Kyrie tá em quadra, o Cleveland toma 3,38 pontos a mais do que quando ele tá sentado no banco. E aí veio o Luol Deng do Chicago Bulls para melhorar a defesa de perímetro. Mas ele acabou não sendo suficiente para esse time. Ele e o Spencer Ross entraram no meio da temporada, eles até foram boas adições, mas não conseguiram ter um impacto tão grande no Cleveland. E ele também não jogou tudo que a gente estava acostumado a ver no Chicago Bulls. Muito por conta desses problemas, teve alguns rumores com falta de química, briga entre Kyrie e Waiters, e o Luol Deng entrou reclamando, chegou a reclamar de falta de estrutura e organização no time. Estrutura não, né? Organização, principalmente. E mesmo que nenhum desses rumores sejam verdadeiros, o clima em Cleveland obviamente não estava bom. Não, foi bastante complicado essa temporada aí nos bastidores do Cleveland. O Tristan Thompson, que
jogar ao lado do Varejão é bom, mas não acho que vai ser mais do que ele foi, não. Vai ser dar sinal que, né, vai... Que deu uma estagnada, né, talvez. Os números dele não melhoraram muito de um ano pro outro. E a defesa dele não é das melhores. A defesa dele não é boa, ele apesar de pegar bastante rebote, fazer lá quase um double-double de média, não adianta só pegar rebote e fazer ponto. O negócio é não deixar os outros marcarem, né? Mas já é um time que pega bastante rebote. Média de 44 rebotes por jogo, é bastante. E um jogador que contribuiu para essa queda aí, do não ajudar o Cleveland, foi o Anthony Bennett, que já foi até já saiu até do time. A gente vai falar do Bennett melhor quando a gente for falar do Minnesota. Mas ele não contribuiu nem prejudicou, ele foi um 0. PER dele foi 7. Mas que cara eficiente, hein? E pra ninguém me matar... Eu tenho que falar também que o Kyrie Irving, apesar de eu não gostar da defesa dele, não ser um bom distribuidor, ofensivamente, o cara é brilhante. Bota defensor no chão, vai muito bem nas infiltrações do garrafão, tem uma bola de 3 consistente e o que vai ser mais importante daqui pra frente, quando tá valendo alguma coisa, no momento da decisão, é quando ele vai melhor ainda. No quesito pé tem o Varejão também acima da média, com 17,1, né? Ele é eficiente, né? E pega muito rebote ofensivo pra fazer uma bandeja. Cada 2 arremessos, ele acerta, né? Que é uma média boa até. Que o rebote ofensivo pode surgir uma falta, uma bola de 3, pontuação, né? Uma posse de bola a mais pro seu time. Com certeza. E um jogador que até me surpreendeu foi o Della Vedova, que é um dos alarmadores reservas e que traz muita energia do banco e é um bom defensor. Eu vou colocar um vídeo no link da postagem do site do Dentro do Garrafão, um clipe dele marcando o Bradley Beal do Washington Wizards. Ele foi um calouro melhor do que o Anthony Bennett. Tem que ter o time não pode ter também só ataque, né? Tem que ter um cara ali que se dedica mais na defesa. Faz um pontinho ou outro, uma bolinha de 3 de vez em quando, dá uma moralzinha. Crowd on its feet. Kyrie sizing up Westbrook. Fires a long one. Oh, the bottom. Video game again. Kyrie Irving. Timeout. Thunder. I can't take it anymore. And that's why we call him Mr. Fourth Quarter. Mas chega de falar dessa temporada ruim, temporada passada. Vamos falar do que realmente interessa pro Cleveland Cavaliers, que é a temporada 2014-2015. O que mudou? Primeiras mudanças foram as saídas, né? Que saiu o Scott Robinson, o Hornets, Jarrett Jack pro Brooklyn, Tyler Zeller pro Boston, Kerrick Felix pro Utah Jazz, grandioso Anthony Bennett pro Timberwolves, Luol Deng foi pro Miami, Spencer Howes foi pro Clippers, CJ Miles pro Indiana. E quem entra, né? Nada mais nada menos do que LeBron, James Jones, que vieram do Miami, Kevin Love, do Timberwolves, Shawn Marion do Dallas, The Matrix, Mike Miller do Grizzlies e Brandon Haywood do Hornets também. O time não só mudou muito, como melhorou absurdamente. Eles conseguiram 2 dos melhores jogadores da liga. E junto com o LeBron, veio a trupe dos amigos do LeBron, o James Jones e o Mike Miller. Jones, que não deve jogar mais do que 5 minutos por jogo, se isso. E o Mike Miller, ele é muito criticado, porque supostamente estaria sempre machucado. Até porque ele deve ter jogado 50% dos jogos do Miami enquanto ele estava lá. Mas essa última temporada que ele estava com o Grizzlies, ele jogou nada mais, nada menos do que 82 jogos. E o Shawn Marion, que tá vindo, que passou muito tempo naquele time do Suns com a Mari e o MVP da época, o Steve Nash. Bizarro, né? Steve Nash, MVP. Você nem para pra pensar nessas coisas. E assim, o Shawn Marion pode não ser mais o grande defensor de elite como um dia foi na carreira, mas ele é um defensor muito acima da média. Ele inclusive estava naquele time do Dallas, campeão em 2011, contra o Miami Heat de LeBron James, e foi ele quem defendeu o LeBron James, numa série em que o LeBron marcou menos pontos do que o Dwayne Wade e o Chris Bosh. Foi, marcação implacável, individual. E pro Kevin Love vir, alguma troca teve que ser feita, né? Claro, não ia sair assim de graça. Foi o Bennett, não sei como eles quiseram, mas pegaram o Bennett. Em compensação, levaram a primeira escolha que foi dessa temporada, que foi do Cleveland, que foi o Andrew Wiggins,
que é chamado Novo LeBron. Não sei se o hype em cima dele foi o mesmo que o LeBron, mas pelo menos deve ser o maior desde o LeBron. Sim, cara muito atlético, muito forte, muito bom, né? Off the Love, wants 3 more, straight away, deep, bang, He's putting on a show. It is a triple-double. 10 assists, 37 points, 12 rebounds. Wow, that's all you can say. E quais são as previsões para esse time nessa temporada? Uma coisa que a gente pode falar a gente acha que é essa formação, né? Curry, Waiters, LeBron, Love e Varejão. Esse vai ser o time titular, espero também ver muito Small Ball e Shawn Marion e LeBron jogando juntos. Dessa vez ajudando, né? O Shawn Marion é aquele cara que pode marcar o principal jogador do outro time, enquanto o LeBron foca no jogo ofensivo. Kevin Durant, Carmelo Anthony ou James Harden da vida. Até porque Kevin Love e Kyrie Irving não vão ser as pessoas que vão fazer isso. Sim, completando o Shawn Marion, ele bom que tira o LeBron de cima desses caras, porque senão o LeBron vai ficar carregado de falta, né? Então, aí tirando essa responsabilidade de pegar um Harden da vida, um Kevin Durant, um John Wall, sei lá, ele jogar tranquilo, né? E agora falando um pouco da importância que o Kevin Love pode ter pra esse time, vou dizer, cara, eu adoro o jogo do Kevin Love. Tirando o San Antonio, que é o time pelo qual eu torço, foi o time que eu mais vi jogo ano passado, uns 40, 50 jogos, só pra ver o Kevin Love jogando. LeBron James e o Kevin Love adicionaram aproximadamente 27 e 21 vitórias aos seus times. Eles são o segundo e o terceiro melhor, respectivamente, nessa categoria. O primeiro sendo o Kevin Durant. Então o cara foi extremamente valioso pro seu time. E ele também não é tão ruim defensivamente quanto dizem que ele é. Ele é mediano. Apesar dele ser muito ruim defendendo o aro em si, defendendo post-ups, ele é até bom. O que ele precisava fazer é ser mais agressivo na defesa. Mas eu acho que nesse time, ele vai ser um defensor melhor, se não levando bronca do LeBron James, tendo alguns outros defensores como exemplo. Ele vai ser pelo menos um defensor razoável. E ele, pra mim, é o melhor ala pivô da liga. Ofensivamente, não tem ninguém igual. Ele acho que quase bateu o recorde, se não bateu, de double-doubles por jogo. Ele teve mais de 50 jogos consecutivos com double-double. Se eu não me engano, ele tem o segundo maior recorde de jogos consecutivos de jogadores não chamados Will Chamberlain. Exatamente, que não é mole não, hein? Na temporada 2010-2011 ele foi o líder em rebote ofensivo. Uma coisa que esse time vai ter vai ser rebote. Varejão, Thompson, Love, LeBron, todo mundo ali é reboteiro. Então, o outro time não vai ter nada, vai sobrar um rebotinho que for. Completamente diferente do Miami, né? Esse time vai ganhar muito esse ano. O time vai ganhar muito mais, né? Isso é óbvio. Tô seco pra ver esse time. Outra coisa que a gente vai ver muito é LeBron e Curry infiltrando muito no garrafão. E quando acharam que eles já estão lá subindo, já quase levando o toco daquela bola pra Waiters, Love, Miller, Jones. Rodarem a bola lá em cima ou arremessarem de fora mesmo. Vai ser difícil pro pessoal marcar. Ofensivamente, né, promete muita coisa. E muitas bolas de 3. Sim. Todo mundo ali faz de 3. Até Varejão mete bola de 3, se deixarem. Eu acho que ninguém vai deixar, não. Mas e playoff? Então vamos botar que tá lá, né? Tá, mas não tá, porque ficar falando que tá é meio chato, mas... Mas que tem o time mais certo pra chegar... O time tá montado pra isso. Pode ganhar, assim, da divisão e da conferência e da NBA também. Pode ganhar tudo. Assim, eu acho que o time, temporada regular, com certeza vai ir muito bem, mas nas playoffs talvez tenha dificuldade. Talvez um pouco por causa da defesa e talvez um pouco também por causa da inexperiência de grande parte do time. Até o próprio LeBron falou que ganhar um título é muito difícil, talvez esse time não esteja preparado para isso ainda. O técnico deles, né, que é novato na NBA, o David Blatt, que foi campeão europeu com o Maccabi Tel Aviv de Israel, joga lá na Liga Europeia o campeonato lá é bem físico, bem defensivo, bem difícil dos times pontuarem muito, terem liberdade. Ele pode trazer isso aí pra esse Cleveland. E o LeBron em MVP esse ano de novo? Briga todo ano, né? Desde que ele começou, acho que ele tá na lista lá de principais. Se não for ele, é o atual MVP, Kevin Durant. Ou quem sabe um Rose da vida, não sei. Não. Difícil, né? Acho que não. Bota Kobe então na lista aí. LeBron e Durant estão muito à frente dos outros jogadores da NBA. Não tem como fugir disso, né?
Your kids are old enough now to kind of understand some things that are going on in the world. I was wondering how you explain this to them. I didn't explain it to them. They explained it to me. I was like, what do you think about, Daddy going back home to play? It was like, home? You talking about Cleveland? I'm like, yeah. It was like, okay, you get to play with Kyrie Irving? It was like, okay, you can do it. And that's how I went. Mas me diz, tem algum motivo pra eu ver o jogo desse time? É difícil escolher um, são vários. Temos o Love, o Curry, LeBron, já são suficientes pra você ver o jogo. Mas se você não gosta deles, não sei como, não gosta, torce pro Varejão mesmo, que o da Azuca lá que tá nessa seleção aí, vamos botar, de jogadores. Pelo menos o rebote dele você vai ver. Não, isso vai ser fácil isso, né? Mole pra ele pegar rebote aí. Errado, você acha que dá alguma coisa? Cara, talvez eles não sejam campeões. Eu acho que eles não estão montando um time pra ser campeão agora. Então, como objetivo pra eles, eu acho que as playoffs só. A conferência, brigar por um título da conferência. Então, o que pode dar errado pra esse time, cara, sei lá, LeBron se machucar, alguma coisa assim. Porque é difícil alguma coisa estragar essa temporada. Ah, tem outro pra cobrir, tem muita gente aí que... Esse é o negócio. Se tem 3 jogadores... Estrela. Então, pô, se alguém sair, dá pro outro pegar um pouco mais da responsabilidade. Varejão carrega o time. Mito. E um desejo pra esse time na temporada? Bem, Kevin Love não vai ser o principal, já é mais do que certo, é o LeBron, né? Ninguém que joga com o LeBron Duvido. é o principal. LeBron é o principal, até se ele jogar peteca. É isso aí. Mas o Curry não fica muito atrás, até o próprio Love. Todos vão arremessar mais ou menos a mesma coisa, né? Eu acho que o LeBron vai ser mais um tutor, mais um cara pra ajeitar a casa do que, cara, vou fazer tudo e pronto. Eu não vou achar estranho se o principal armador do time, ou pelo menos dividindo 50% do tempo, for o LeBron. Sim. Como ele fazia muito no Miami, né? Sim. Mas eu queria que fosse respeitada a posição do Kevin Love como o segundo melhor jogador desse time. Acho que até o próprio Kyrie vai ter uma evolução maior se ele começar a procurar mais o LeBron e o Kevin Love ao invés de só procurar a sua própria jogada. Ele facilmente consegue aumentar o seu número de assistências nesse time, possibilitando que o Kevin Love tenha algo entre 14 e 15 arremessos por jogo. Love que tá acostumado a arremessar mais 18 vezes por jogo, mas obviamente vai ter que abrir mão de certa parte disso, ainda mais num time com tantas opções ofensivas quanto vai ser o Cleveland desse ano. Sim. Mas eu acho que o LeBron e o Kevin Love devem arremessar mais do que o Kyrie, simplesmente porque eles são mais eficientes do que ele. Sim. Eu acho que vai ser igual o que foi no Miami. O LeBron, principal, depois vem o Kyrie e depois vem o próprio Love. Então, completo contrário do que eu falei. Eu acho que o Love tem que vir antes do Kyrie, porque ele é muito mais eficiente. Sim. Mas o trio pode ser quase que mesmo as funções do Miami. E uma coisa que a gente vai ver com certeza é o Kevin Love pegando um rebote defensivo. No alto já. Um movimento, mandando direto pra frente pra Kyrie, LeBron, Dion, ou quem for, pegar pra ter uma bandeja fácil. Isso é certo. Esses passes de quadra inteira do Kevin Love são, impressionantes. Pô, o cara tem uma noção de... conhece muito basquete. E com isso a gente vai terminando o episódio de hoje. Amanhã a gente continua a divisão central com Detroit Pistons. E se você curtiu, se inscreva no canal do YouTube ou acompanhe o podcast pelo site oficial. Curta a página do Facebook, compartilhe com os amiguinhos e dê uma avaliação no iTunes. Valeu, galera, e até amanhã. Falou, pessoal. My nature is treacherous, toxic, Vin Rock, I've been plotting and scheming, watch, I got a mean crossover with arena shot. Live this way, morning, night and day. Maybe 'Cause I'm a flash. Flash. Acabando de editar esse programa, há 2 horas atrás o Cleveland acabou de assinar também com o Stephen Holt, jogador que jogou 4 temporadas com o St. Mary's e não foi escolhido no draft desse ano. Ele jogou a Summer League com o Atlanta Hawks, mas não foi assinado por lá. Agora, o Cavaliers está com um time de 18 jogadores. Antes do início da temporada, eles têm que diminuir esse número para 13. Então, Stephen Holt e todos os outros jogadores que a gente falou, que entraram para o Cavaliers, têm chances ainda de não serem assinados. E é isso, só um update.